Opa, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade referente aos modelos que a gente tem de unidade de conservação. A gente viu no vídeo anterior referente às de uso integral, né, e as de uso sustentável, a gente vai ver a partir de agora. Qual seria o grande diferencial que a gente tem em relação a este outro perfil de unidade de conservação? A gente tem a presença de pessoas que podem utilizar desses recursos. Aí vocês veem algumas imagens aí de pessoas dentro da floresta que estão utilizando recursos naturais. E aí, num dado momento, pode parecer controverso, mas na verdade a presença delas utilizando esses recursos vai proteger esse ambiente, vai proteger essa natureza, tá? E justamente pelo fato de, ao longo de diversas gerações, a pessoa estar ali utilizando esse recurso e depender dele, ela não vai querer destruir. Então, digamos assim, internamente, mesmo que não tão consciente, existem mecanismos regulatórios que fazem com que essas pessoas terminem protegendo, tá? Esse ambiente. Aqui um exemplo que a gente vai ter seria a APA, e a gente vai encontrar aqui no litoral alagoano. A APA, mais especificamente a APA dos corais, a gente tem a presença de algumas praias, e aí no litoral norte de Alagoas, sul de Pernambuco, a gente tem muitos arrecifes, que é o que vai permitir a presença das chamadas piscinas naturais, que é o que mais chama atenção do ponto de vista turístico, né? E aí esse ambiente termina ficando um pouco mais vulnerável, digamos assim, por conta da atividade turística. Consequentemente, precisa-se criar uma unidade de conservação para limitar as atividades a serem desenvolvidas lá, nesse ambiente, tá? Então, a APA, ela, né, é dotada de atributos naturais, estéticos, né, e culturais importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas. Então, assim, nesse caso, até do que eu citei, há a presença de pessoas que utilizam de forma pesca, realizam diversas atividades econômicas e também turísticas. Exatamente por conta disso, precisa-se haver uma certa limitação em relação às atividades que são desenvolvidas ali na APA, né? Então, daí a importância de criar a unidade de conservação. Aí a gente tem aqui a ARI, né? Área de relevante interesse ecológico. Aí observando lá a logomarca e tem lá um binóculo e uma ave, né? Então, assim, são áreas que a gente vai ter uma relevância local e regional extremamente grande, tá? Na imagem que vocês veem acima, vocês têm um trecho de restinga. Como eu falei lá no vídeo anterior, a restinga ela fica sob um solo arenoso, tá? Na imagem abaixo, vocês percebem que tem um ambiente de manguezal. Então, a água que está passando por meio daquela vegetação é de rio e ela está se encontrando com a água do mar. Na medida que o mar vai subindo, então a água do mar vai adentrando no rio. Na medida que a maré vai baixando, ela vai recuando. Então, você tem ali a presença de um ambiente um pouco mais salobro. Consequentemente, as formas de vida que ocorrem ali serão únicas, né? Então, para poder ocorrer um manguezal, precisa haver esse tipo de característica. Inclusive, não tem só no Brasil, não, tá? Tem na Austrália, tem na África, se não me falha a memória, Estados Unidos também tem ambientes de manguezal, tá? E aí, justamente por conta dessa relevância, né, digamos assim, regional e local, muitas vezes é necessário você criar essa categoria de unidade de conservação. E aí, qual seria uma das características que se chama a atenção? Ser uma área de pequena extensão e com ocupação humana presente lá. Pouca, né, presença humana, mas estando lá nesse ambiente, tá? Em relação à FLONA, Floresta Nacional, então quais seriam as características que a gente vai chamar a atenção em relação a esse tipo de ambiente? O recurso a ser utilizado é primordialmente florestal, como vocês veem lá na imagem, então está sendo reproduzida, né, uma floresta, tá? Aqui é, no caso, uma fotografia da Flona dos Tapajós. Uma que eu conheci um pouquinho mais de perto foi a do Araripe, lá no Ceará. O pessoal do grupo de pesquisa que eu fiz parte trabalhou um bom tempo lá, e aí tinha a exploração exploração não, o uso sustentável do pequi, tá? E aí, ao longo do ano, foi observado que é uma série de atividades, não são aleatórias. Ao longo do ano tem atividade da colheita, do beneficiamento, da comercialização.
Até porque a árvore ela tem ciclos, ela não se reproduz ao longo do ano todo. Tanto que a gente sabe que, por exemplo, a gente vai no supermercado, tem as chamadas safras, porque a planta reproduz naquele determinado período, tá? Então as pessoas utilizam desse recurso e existem mecanismos regulatórios internos que fazem com que não seja utilizado de qualquer forma, mas que as pessoas utilizem desse recurso de forma a garantir que esse recurso será utilizado por populações, né, mais adiante. Então, a principal característica dela seria a utilização do recurso florestal, tá? Aí a gente tem aqui a Resex, a reserva extrativista. Qual seria, inclusive, a diferença se a gente comparar essa categoria de unidade de conservação com a Flona, né? O recurso utilizado aqui não é primordial a floresta. Então, a gente tem aqui na imagem abaixo, a gente tem algumas marisqueiras. O marisco, que é um molusco bem apreciado e aí localmente chamado de sururu, né? Ele é extraído desses locais, ele fica nesse ambiente de manguezal, a gente tem muita lama, né? E aí a gente tem as pessoas que colocam a mão na lama e vão pegando esses moluscos e vão colocam no fogo, ele se abre e aí vão extraindo para poder beneficiar, para poder comercializar, tá? E vocês observando na imagem acima, seria o mapa, e aí dá para ver essa característica do manguezal, onde tem um rio que vai desembocando lá, tá? Se encontrando com a área do mar, tá? Bom, em relação à reserva extrativista, ela pode permitir a visitação pública e, como sempre chama a atenção, a pesquisa científica é sempre muito bem-vinda. Uma outra característica que a gente pode chamar em relação a essa categoria de unidade de conservação é o fato de permitir a agricultura de subsistência e animais de pequeno porte, né? Então, seria algumas características que a gente pode chamar a atenção em relação à reserva extrativista. Em relação à reserva da fauna, a gente tem a possibilidade de aquela reserva da vida silvestre é uma outra categoria de unidade de conservação de tempo integral que não é permitido o manejo dos animais. Qual seria o grande diferencial que a gente vai observar nessa categoria de unidade de conservação de uso sustentável? Então, a reprodução, digamos assim, dos animais ela é permitido, inclusive para se avaliar, digamos assim, uma viabilidade econômica, né, desses recursos faunísticos que existem lá. E até mesmo assim, a viabilidade, os estudos científicos realizados nesses locais para estudar, por exemplo, como é que é a reprodução desses animais, né, para a gente poder, sei lá, reproduzir, realizar a soltura. Alguns animais eles vão apresentar a sua reprodução até de forma um pouco complexa e não são realizados em cativeiro, como por exemplo os psitacídeos, né, as araras, os papagaios, os periquitos. Eles não, alguns desses animais eles não se reproduzem em cativeiro. Então pode ser uma estratégia de reprodução e soltura em determinados ambientes, tá? Reserva de desenvolvimento sustentável. Então, tem uma série de recursos nesse ambiente que podem, não são necessariamente, predominantemente, digamos assim, floresta, né? Aliás, do recurso florestal da árvore, digamos assim, propriamente dita, mas dos recursos naturais, no geral, que podem ser encontrados ali naquele ambiente. E também uma categoria de unidade de conservação, onde a gente vai encontrar as populações tradicionais, né? Onde que se baseiam sistemas sustentáveis, né, de exploração dos recursos nos ambientes onde a gente pode observar, tá? Então é permitida a visitação pública, que também não é de qualquer forma, mas as pessoas podem visitar esse ambiente e sempre a pesquisa científica é bem-vinda, até porque para a gente poder chegar à etapa que eu tinha falado para vocês de restauração, a gente precisa conhecer um pouco o ambiente, tá? Em relação às chamadas RPPN, o que é que seria RPPN? RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, tá? A RPPN, todas são privadas, ou seja, é uma iniciativa do indivíduo que ele pretende criar essa reserva e com certeza é criada com uma finalidade econômica, tá? Então, para visitação e por aí vai, mas que também não pode ser realizada de
de qualquer forma, tá? Então, a reserva é uma área privada, todas as RPPNs são áreas privadas, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, na qual são permitidas pesquisa científica, visitação turística, recreativa, educacional, tá? É criada pelo poder público por iniciativa do proprietário, que pode ser apoiado por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Unidade de Conservação na gestão dessa unidade de conservação, tá? Então, assim, quando a gente fala, sempre que eu enfatizo isso, quando a gente fala assim, é permitida atividade recreativa, não é churrasco, não é a pessoa chegar lá com um carro com som alto, né, por exemplo, não é esse tipo de atividade que pode ser realizada nesse ambiente. Quais são as atividades recreativas? Então, vocês podem encontrar, sei lá, tem determinados ambientes que tem uma tirolesa, que tem algumas trilhas, que tem algumas atividades que de baixo impacto, digamos assim, e que não vão alterar a vida silvestre que existe naquele ambiente, e aí vai ser autorizado nesse sentido. Para a criação de unidade de conservação, também não é criado de qualquer forma, tá? Então, há um estudo prévio para poder ser criado a unidade de conservação, saber os recursos faunísticos, saber os recursos vegetais que existem naquele ambiente. É criado um plano de manejo, e aí quando eu falo em plano de manejo, não é necessariamente estar manejando os organismos, mas como é que eu vou conduzir a minha unidade de conservação. E aí, para a criação da unidade de conservação, também não é feita de qualquer forma, tá? E também não pode ser criado um RPPN em qualquer lugar. Como a gente viu anteriormente, a gente percebeu que há lugares que têm, sei lá, tem características únicas em relação à presença de animais ameaçados de extinção, tem características únicas em relação ao tipo de ecossistema que ocorre ali, né? Então, assim, não é possível ser criado um RPPN nesse tipo de ambiente. Então, nesse tipo de ambiente será criado uma categoria de unidade de conservação mais, digamos assim, mais adequada, tá? Bom, em relação às unidades de conservação de uso sustentável, a gente vai encerrando por aqui, tá? E nos próximos vídeos a gente vai ver os mecanismos de restauração. A gente viu até agora, encerrando hoje, os mecanismos que nós temos, inclusive legais, para poder proteger a natureza. Então, nos próximos vídeos a gente vai ver como é que a gente faz para poder restaurar. E aí, como a gente viu, inclusive, nas unidades de conservação, sempre é bem-vinda a atividade científica, onde a gente vai realizar os inventários da vegetação, da fauna, para a gente poder conhecer e a partir daí a gente conseguir realizar a devida restauração, certo? E a gente vai ficando por aqui e até a próxima.